Olá, bem-vindo ao Mais de Deus Podcast. Meu nome é Elia Wagmacher e hoje nós vamos estudar sobre João 1 no princípio. Eu queria te perguntar, o que você acredita sobre Jesus? O que você sabe sobre Jesus e que parte desse conhecimento você acredita sobre ele? Nesse estudo de hoje, eu queria começar te perguntando onde começa a sua história. Se você estivesse escrevendo um livro com a sua biografia, onde você começaria a sua história? Talvez quando você era bebê, chegou do hospital em uma casa, ou quando você estava na barriga da sua mãe. Eu não sei onde você começaria a história da sua vida. Mas hoje nós vamos estudar sobre a história da chegada de Jesus aqui nessa terra. E nós vamos ver que Jesus, apesar do Novo Testamento escrever a chegada de Jesus em Belém, por exemplo, Lucas começa escrevendo de Gênesis e vem até Jesus, de Adão até Jesus. Nós vemos que Mateus, por exemplo, que estava escrevendo para uma plateia judaica, ele escreve de Abraão, passando por Davi e chegando até Jesus sobre a genealogia. Mas João, ele escreve sobre a chegada de Jesus na terra, levando-nos a entender de que Jesus não tem começo e nem fim, porque ele é Deus e ele é eterno. Então, o que nós vemos registrado na Bíblia é apenas a chegada de Jesus à terra na forma humana, porque de fato Jesus sempre existiu. Eu vou ler para você aqui um versículo que está em Salmos, capítulo 90, o verso 2. Olha o que diz aqui. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós estamos vendo que Jesus, desde sempre, desde a eternidade, ele é Jesus. Então João, que foi uma testemunha viva de Jesus, ele aponta para nós nesse texto de que Jesus é eterno e que Jesus é Deus. Nós sabemos que o apóstolo João, ele teve os seus pés lavados por Jesus ali da última ceia que Jesus ceiou com os discípulos. Ele comeu com Jesus, ele conversou com Jesus e foi discipulado por Jesus, ele viajou com Jesus, ele presenciou o dia a dia de Jesus de uma forma muito próxima. Nós vemos que quando Jesus estava ali no Jardim das Oliveiras e foi traído por Judas, João estava lá. Quando Jesus foi crucificado, João foi o único discípulo que permaneceu ao pé da cruz até o momento que Jesus disse, está consumado. Quando Jesus ressuscitou, João foi um dos primeiros discípulos a chegar ali na cena da ressurreição. E depois João passou esse tempo com Jesus, ali aqueles 40 dias, e no momento da ascensão de Jesus, de retornando aos céus, João também estava ali presente. Então, João nos escreve como uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, como alguém que viveu e conviveu com ele por mais de 3 anos. Então agora, com essa experiência que ele teve, ele escreve para nós cuidadosamente que Jesus era Deus 100% e Jesus era homem 100%. Porque esse entendimento muda tudo na nossa fé. Então João, ele escreve para nós como alguém que vivenciou, que testemunhou esse Jesus 100% Deus e 100% homem. João escreve em seu livro a palavra testemunha e testemunhar mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Aliás, mais da metade das palavras testemunha e testemunhar no Novo Testamento se encontram aqui no livro de João. Ele quer ter certeza de que nós entendamos que o que ele conviveu, o que ele observou nessa convivência com Jesus é algo tão grande, algo tão poderoso que pode absolutamente transformar
as nossas vidas. O que acontece? 92% do que o João escreve aqui no livro dele é material único que nós não encontramos nos outros evangelhos. Nós sabemos que os 4 evangelhos compartilham de informações, de testemunhos que são os mesmos dos 4 evangelhos, João, Lucas, Marcos e Mateus. Eles compartilham informações, mas o livro de João, 92% do que João escreve é material único da convivência dele com Jesus. E ele ainda escreve aqui de que se ele fosse escrever tudo que ele viu, tudo que ele ouviu da parte de Jesus, não caberia nesta terra a quantidade de manuscritos que teria que ser. Então nós vamos ler o verso 1 e 2, onde João diz que Jesus era a palavra. É interessante que o livro de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus céus e a terra. O livro de João começa exatamente como o livro de Gênesis. Ele começa no princípio. Vamos ler aqui o que ele diz então. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, João começa aqui o livro dele nos remetendo não somente à criação, mas para antes da criação do mundo. Com a afirmação, no princípio, Jesus era a palavra e a palavra era Deus, ele nos mostra a natureza divina de Jesus. Essa palavra no grego, no original, quer dizer logos, que é a palavra viva. Então, o que acontece? Antes do mundo ser criado, antes de existir qualquer coisa, Jesus já estava na eternidade com Deus. Ele já era Deus na eternidade, porque ele e o Pai são um. Lembra da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, João começa nos mostrando por Jesus aqui, nos mostrando a genealogia de Jesus, nos levando até a eternidade, mostrando que antes do mundo ser criado, Jesus era a palavra. E agora tem uma coisa muito importante para nós. Nós temos hoje acesso a essa palavra de Deus. Essa palavra de Deus é o próprio Jesus. Por isso que quando essa palavra entra em nós, é impossível nós seguirmos sendo as mesmas pessoas, porque quando nós recebemos a palavra, nós estamos recebendo o próprio Jesus. João diz, ele estava no começo. Então, seguindo o exemplo de Gênesis, que diz que Jesus estava ali no começo, João aponta para um cenário antes da criação. O tempo do verbo que diz ele era a palavra indica um presente contínuo, que quer dizer o passado, o presente e o futuro. Jesus era a palavra, Jesus é a palavra e Jesus para sempre seguirá sendo a palavra. Antes de chegar a Belém, numa manjedoura, Jesus era. Então, João aqui mostra para nós alguns aspectos, confirmando que Jesus era Deus, comprovando a sua divindade ao chegar nessa terra aqui. Então, Jesus, ele não veio sendo um sucessor ou um representante de Deus, mas ele estava com Deus na criação. Quando Deus declara a palavra na criação, ele estava colocando Jesus em ação na criação. E quando Deus diz lá na criação, façamos, ele está dizendo que ele não estava sozinho ali, mas ali estava presente ele, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Então João desejou que nós entendêssemos que o Filho de Deus tem estado eternamente presente. Do mesmo modo que o Pai tem sempre existido, Jesus tem sempre existido na eternidade. João declara que a palavra era Deus. Uma tradução literal diz que Deus era a palavra. Essa abertura de João, que Jesus era a palavra e a palavra era Deus, não deixa margem para dúvida de que Jesus sempre tem estado
com Deus. Jesus tem sempre sido um com Deus. No começo, ele estava com Deus. E a partir daí ele explica a forma como Jesus veio à Terra. Então, antes de nós entendermos o nascimento de Jesus aqui nessa terra, é importante nós colocarmos em mente que o Jesus que nós cremos e adoramos e servimos não é um Jesus que começa a sua história numa manjedoura em Belém, mas a história dele começa na eternidade. Aliás, a história dele não tem nem começo, porque ele é Deus. Antes que todas as coisas existissem, Jesus era a palavra de Deus na eternidade. Eu vou ler agora o verso 3 e 5, e espero que você esteja continuando aí em sua Bíblia. João 1, 3, 5, que diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Jesus era e é Deus, não somente por sua existência eterna, mas Jesus é Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. E foi isso que nós acabamos de ler. Nós tendemos a pensar que a criação foi feita por Deus, por unicamente o Deus Pai. E agora João nos apresenta que a criação foi feita por Jesus. Aliás, tem um verso que diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo que existe, tudo que você vê, tudo que você já viu, foi criado a partir do Senhor Jesus Cristo. A luz, o sol, as estrelas, a lua, os planetas, as plantas, a terra, tudo que existe foi criado através da palavra. E quem é a palavra? O Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui tudo que existe, não deixa nada de fora da criação. Todos os aspectos da existência são resultado de uma ação de Jesus. A palavra, aquela palavra que Deus disse, por exemplo, haja luz, essa palavra que saiu da boca de Deus foi o próprio Jesus, porque Jesus é a palavra. Então essa palavra, ela causou a existência de todas as coisas. Em Gênesis 1 nós vemos que através da palavra, Deus chamou à existência os céus, a terra e tudo que nele há. Essa palavra ou logos era Jesus, o mesmo que Deus. O terceiro aspecto da divindade de Jesus que João escreve para nós é que ele era a vida. Em João 11, 25, o próprio Jesus diz: eu sou a vida. Essa palavra vida se refere à existência total, tanto natural como espiritual das coisas. Tudo que possui vida, se você vê um animal, se você vê uma planta, se você vê qualquer coisa que possua vida, essa vida, ela se derivou do Senhor Jesus Cristo. Você já imaginou que coisa tão poderosa é esta? Tudo que você vê que se movimenta, que respira, que possui vida, herdou essa vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E João também diz que ele era luz, e essa luz veio ser a vida dos homens. A luz que é Jesus revela a verdade de Deus sobre ele e sobre nós mesmos. Nós sabemos que uma palavra, ela traduz o que está em nossa mente, ela revela o que está em nossa mente. E Jesus, como palavra de Deus, ele veio para revelar o que estava na mente de Deus e ele veio revelar quem nós somos. Quando a palavra de Deus entra em nós,
nós então começamos a enxergar a verdade sobre nós mesmos e sobre quem é Deus e quem é o Senhor Jesus Cristo. Essa luz que é Jesus ilumina a nossa realidade e nos aponta o caminho de reconciliação com o Pai. Jesus cumpriu a profecia que está em Isaías 9, 1, 2, e eu gostaria de ler para você. Olha que interessante. Todo o Velho Testamento, ele aponta para a chegada de um Salvador. Todas as profecias, todos os profetas do Velho Testamento, eles vêm profetizando sobre a chegada de Deus na terra, ou o nascimento de Jesus na terra. Olha o verso 1 e 2 que diz. Vou ler o verso 2 de Isaías, capítulo 9. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Aleluias! Quando o mundo estava completamente em trevas, então o mundo viu uma luz. E essa luz é essa luz que nós estamos estudando, que se chama Jesus. Deus, algumas vezes, ele envia anjos para anunciar as coisas, como no nascimento de Jesus, por exemplo, que ele enviou os anjos para anunciar aos pastores, para anunciar a chegada de Jesus. Mas o nascimento aqui de Jesus, além de Deus usar anjos, ele usou também o profeta João Batista para anunciar que o Salvador, que o Rei estava chegando. Nós sabemos que João Batista atraía as multidões e a palavra diz que as multidões vinham para serem batizadas por João Batista, o profeta, o último profeta. Então, João Batista estava ali com aquelas multidões e ele declarava que ele não era essa luz, mas aquele que viria após ele seria essa luz. E aqui ainda nesse capítulo João diz que João Batista, ele se refere a Jesus como aquele do qual ele não era digno de atar as sandálias. Então Jesus, divinamente, ele mostra a sua chegada como humano. Ele aponta através dos profetas a sua chegada. E agora ele aponta através de João Batista que ele também nasceria em Belém. E João continua o seu texto agora mostrando para nós que além dessa divindade que nós estamos falando aqui, dessa divindade de Jesus, ele também nasceu em carne na forma humana. Porque se a sua fé é apenas crendo em um Jesus que nasceu em Belém, que veio para salvar a humanidade, que morreu numa cruz, ressuscitou e nos salvou, você tem um nível de fé. Mas quando você compreende que esse Jesus que nasceu em Belém, ele já era Deus na eternidade e ele sempre foi Deus na eternidade e ele foi aquele que com a palavra dele tudo veio a existir, então agora você está crendo num Jesus todo poderoso que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Do verso 9 ao verso 14 de João, capítulo 1, vamos ver o que João, o apóstolo João, nos escreve aqui. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Amém. Agora o apóstolo diz, aquela palavra que antes estava nos céus,
essa palavra agora está na terra. Ele agora se refere ao nascimento de Jesus e à vida de Jesus aqui na terra. Então, João transita da divindade de Cristo para a humanidade de Cristo, porque para nos substituir na cruz do Calvário, como ele foi o Cordeiro substituto, ele precisava, além de ser Deus, ele precisava ser 100% humano como nós, para que a nossa maldade, o nosso pecado pudesse então ser colocado sobre ele. João então apresenta aqui a entrada dessa luz no mundo. E então há uma frase de tristeza de que ele era a luz, ele era a palavra e ele estava aqui no mundo, mas eles não o reconheceram. Havia um povo que caminhava com Deus há milhares de anos. E esse mesmo povo estava esperando a chegada do Messias, a chegada, eles clamavam por salvação, eles esperavam a salvação em Cristo, mas Cristo veio e eles não reconheceram que era Jesus, a palavra de Deus, a luz de Deus que estava caminhando entre eles. João nos dá um retrato de Jesus estabelecendo a sua residência no planeta criado por ele mesmo, andando entre as suas criaturas, mas eles não o reconheceram. E aqui nós vemos que Jesus foi rejeitado por aqueles que esperavam o próprio Jesus. Não foi só os judeus religiosos, vamos dizer assim, que rejeitaram Jesus. Havia multidões que caminhavam com Jesus e recebiam o alimento dele, recebiam os milagres dele, mas nós vemos que essa multidão também, elas só buscavam os milagres de Jesus, elas não queriam ter um relacionamento com Jesus. Nós vemos isso em João 6, do verso 28 ao verso 60. Mas houve alguns poucos, como o próprio João que está nos escrevendo. Esses poucos, eles reconheceram e eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. O texto aponta para um grupo pequeno de pessoas que creram em Jesus e que se envolveram com Jesus e permitiram ter as suas vidas transformadas por Jesus. A palavra, o Filho de Deus, que tira o pecado da humanidade. Jesus disse que aqueles que acreditassem nele, ele daria o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu queria te lembrar que não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Todos nós, todo ser humano é uma criatura de Deus. Mas para que você e eu nos tornemos filhos de Deus, isso só é possível quando nós nascemos e somos adotados em Cristo. Eu sou filha da minha mãe porque eu nasci do ventre da minha mãe. Para que você e eu sejamos filhos de Deus, nós precisamos nascer espiritualmente de Cristo, de Deus. Isso está em Efésios 2:8. A salvação é somente pela fé através da graça de Deus. Se tornar filho de Deus significa ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Os judeus pensaram que o fato deles terem uma linhagem que vai até Abraão, isso seria suficiente para eles. Essa herança religiosa ou étnica, na verdade, ela foi importante porque foi através dela que Jesus herdou esse direito de ser o próximo rei de Israel, mas ela não era suficiente para fazer deles filhos de Deus. A única forma de ser filho de Deus é nascendo de Deus, como está em João 3, 5 a 8. No verso 14, João resume tudo o que ele está nos ensinando, dizendo 3 afirmações sobre a encarnação de Cristo. Ele diz: a palavra se tornou carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Quando João escreve aqui, eu vou ler novamente o verso 14, que diz assim: aquele que é a palavra
tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João resume aqui essa encarnação de Cristo com essas 3 afirmações poderosas. Ele se tornou carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Nós vimos que ele estava cheio de graça e de verdade. Então, esse escrito de João aqui, ele evoca adoração a esse Jesus todo-poderoso. Ele é completo, ele é Deus, ele é cheio de glória, ele é cheio de verdade, ele é cheio de majestade e ele é o único que pode nos trazer a salvação eterna. João nos escreveu com o objetivo de que nós crescêssemos em Cristo. Tudo que João escreveu nesse livro como a testemunha de Jesus foi para que nós pudéssemos crer no Senhor Jesus Cristo como Deus e como aquele que se encarnou para nos salvar da perdição eterna. Crer em Jesus muda tudo. Eu quero te dizer que crer em Jesus muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, muda a nossa vida, muda o nosso destino, muda o nosso mundo, muda tudo por completo, porque quando nós nascemos dele, nós nos tornamos um filho de Deus com uma nova natureza, nova criatura e uma nova vida. O ato de crer e o ato de ter fé é o ato de receber o Senhor Jesus. O Espírito Santo é aquele que abre os olhos da nossa mente, do nosso entendimento. Então esta luz entra em nós e nós recebemos então esta luz e aceitamos esta luz e aceitamos o Senhor Jesus como a nossa salvação eterna e como nosso Senhor, e nós então nascemos de novo. Esse é o milagre do novo nascimento. Esse é o milagre da vinda de Jesus. E eu quero dizer, você que me escuta nessa manhã no podcast ou no vídeo no YouTube, eu quero te dizer que Jesus veio a essa terra e ele se humilhou até a forma de servo, não porque ele precisava passar por isso, mas para que nós compreendêssemos o amor dele por nós, o quanto ele nos amava, o quanto ele nos desejava e o quanto ele continua desejando entrar nas nossas vidas e termos o Deus Todo-Poderoso como nosso Senhor e Salvador. Se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer que esse momento é a hora, é o convite para você. Onde você está, deixe que essa luz entre dentro de você e deixe que essa luz traga a verdadeira vida dentro de você. E então receba no seu coração esse Deus Todo-Poderoso e essa salvação que Cristo tem para nós, para que então você se torne um filho, uma filha de Deus. E a sua vida nunca mais será a mesma. E uma alegria que você nunca sentiu em sua vida, a alegria da salvação, virá morar em você para sempre. Meu Deus, obrigada por este dia. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por ter enviado Jesus para nascer numa manjedoura e morrer na cruz do Calvário e ressuscitar entre os mortos, para que ele pudesse ser a nossa salvação eterna. Obrigada, Senhor, por este caminho que o Senhor abriu para que nós pudéssemos nos tornar os seus filhos. Abençoe essa pessoa que me escuta nesta hora. Abra a mente e o coração para que ela compreenda a tua verdade e ela tenha uma nova vida em Cristo. Abençoe a vida dela e abençoe essa família, em nome de Jesus.
Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse estudo bíblico. Minha oração é que Deus te abençoe ricamente. E eu peço então que você aperte aí o sinozinho de notificações para que você receba a nossa próxima palavra. E que você subscreva. E se essa palavra tocou o seu coração, mande essa palavra para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Muito obrigada e até o próximo estudo, se Deus quiser.